Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial, que é a adoção como forma de amar. No Brasil, atualmente, há aproximadamente 4.000 crianças ou adolescentes disponíveis para adoção, para fazerem parte de uma família, para serem reconhecidos, amados e terem aí uma nova oportunidade de vida. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque é isso que o Senhor faz conosco, né? Ele nos acolhe, Ele nos adota, nos traz para uma família nova e é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E você que adora filmes que tratam do assunto, você que sempre tem vontade de conhecer mais, hoje a gente vai conhecer, para além das estatísticas e dos dados, uma história de vida que envolve a adoção e que eu tenho certeza que vai te tocar também. Então, venha com a gente para o episódio. Queridas ouvintes, nosso episódio de hoje é Nascidos pelo Amor. Nós convidamos a doutora Caroline Pragana, que é psicóloga infantil, neuropsicóloga e coordenadora do Garra-Hope de Caraguatatuba. Ela vai explicar para a gente direitinho. É mãe biológica e também mãe adotiva. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, a gente que está feliz de ter você aqui representando, né, um grupo muito importante, que são as famílias que têm filhos adotivos, né, que passam por esse processo. E para começar o nosso episódio, conta para nós um pouquinho como que a adoção começou, aí parou de ser um tema entre conversas, né, com seu esposo ou alguma coisa que vocês pensavam e começou a fazer parte, então, da família de vocês. A gente sempre falou sobre adoção. A gente sempre quis ter filhos biológicos e filhos por adoção, desde quando nós namorávamos. Mas depois que a gente engravidou da nossa primeira filha e a gente tentou a segunda gravidez, vimos que isso não estava acontecendo, a gente entendeu que talvez isso era né, um não, assim, de Deus pro filho biológico e um sim pro filho por adoção. E aí nós resolvemos entrar na fila. Agora, Carol, quando a Fabi te apresentou, ela já falou com que você trabalha. Você já trabalhava ou não com esse tema? Conta pra gente. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu já queria trabalhar com crianças, porque eu amo, né, essa área, assim, eu trabalhava na igreja com crianças, o meu desejo de trabalhar com o público infantil veio mesmo despertado, né, por essa oportunidade que a igreja dá ali de você servir como voluntário. Então, fui conhecendo o público infantil, né, na minha adolescência, e isso foi despertando em mim interesse pelo comportamento e acabei indo para a área da psicologia. Mas eu só comecei mesmo nessa área de adoção depois que a gente entrou para a fila e vi a necessidade, né, de trabalhar com essa temática também. E agora, para quem também quer conhecer mais, porque eu já vi casais que adotaram e que contaram a realidade de como o começo ali é difícil, porque você tem uma ideia, mas quando chega ali a realidade, você precisa se adaptar, né? Então, assim, como que você, que já passou por tudo isso e que ajuda também os casais, como que você falaria para os nossos ouvintes que são coisas que eles precisam começar a pensar para sair um pouco daquele mundo fictício, das ideias, dos filmes e falar assim, vocês precisam ter isso muito claros, caso vocês queiram também entrar nesse processo, nessa fila de adoção. O filho adotivo, ele tem que ser gerado assim como o filho biológico, né? Apesar da gente não ver a barriga crescer, aquela criança precisa crescer no nosso coração, o relacionamento que vai existir precisa crescer. E isso começa como uma gravidez, né? Muitas vezes a gente vai, se prepara, toma um medicamento, ali, uma vitamina, e prepara o nosso corpo, às vezes para de tomar o anticoncepcional ali, alguma forma de que estava prevenindo, a gente para de usar. E estamos num caminho de preparo. E da mesma forma tem que acontecer na adoção. Então, como que eu começo preparando? Preparando primeiro a minha mente, né? A minha casa, que é o meu emocional. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim, porque muitas vezes o meu olhar para a adoção é mais para suprir minhas necessidades ou trabalhar coisas mais minhas e eu
não vejo a dificuldade ou desafios que eu vou enfrentar com a adoção. Então, o primeiro lugar é o nosso eu, né? Depois, como casal, porque a gente precisa estar bem no casamento. Porque a adoção traz desafios que, se a gente não tiver bem estruturado, não tiver tendo cumplicidade, companheirismo, né, firmes ali no mesmo propósito, os dois desejando as mesmas coisas, com o mesmo alvo, também vai virar um problema, porque o casamento precisa estar forte ali na rocha para poder receber essa criança que vem de uma família completamente desestruturada, né? Então a gente precisa estar firme porque somos os adultos saudáveis da situação, né? E depois ir buscando, né, essa vivência, leitura, conhecimento, conviver com outras famílias, isso traz uma sensação de realidade muito grande. Assim como quando a gente tem um bebezinho, né, tá grávida, a gente procura conversar com outras mulheres, começa a visitar lojas de bebê. Na adoção, isso também é possível, né? A gente conversando com outros casais. Hoje em dia tem muito acesso, né, pelas redes sociais, a famílias que têm essa realidade. Então, acho que vale virar essa chavinha e ir entrando nesse período pré-natal aí da gestação cardíaca que eu brinco, né? Que interessante, né? Porque realmente é um preparo, né? Uma família que está sendo formada ali, né? A partir também com a chegada, na verdade, desses filhos que não são biológicos, mas vão fazer parte da rotina, das fotos da família, dos almoços, das conversas, né? Das escolhas. Então, realmente é uma necessidade de haver esse preparo, né? E eu me recordo de um outro programa que a gente fez também sobre adoção na última temporada, e ela falou muito bem, assim, que eu achei até uma coisa muito forte ela dizer, mas muito verdadeira, em falar que a adoção tem muito mais a ver com eles do que, né, com a criança, com o adolescente, do que conosco, né? E muito necessário você pensar muito bem nessa questão emocional, porque muitas vezes você quer suprir algo e você tem um objetivo muito específico, um tipo bem específico de criança, tal, e aí essa criança nunca vem, e aí você acaba sofrendo às vezes muito mais, né? Então, são muitas coisas a serem avaliadas e pensadas. Mas, Carol, você trabalha no Gar Hope, né, que você comentou, que trabalha com o acolhimento de famílias que estão no processo da adoção, ou até pós-adoção, né, que precisam aí de um acompanhamento mais perto. Conta pra gente um pouquinho como que é esse trabalho e qual a necessidade dessas famílias serem acolhidas não só por um serviço, né, alguma coisa que elas tenham, assim, vamos dizer, de forma, um serviço social, mas também da família e da comunidade de fé. O grupo de apoio à adoção nasceu no nosso coração quando a gente entrou para a fila, né? Depois que a gente entrega a documentação, existe uma fila que a gente entra, que na verdade é o número do nosso processo ali para a gente ir acompanhando conforme as coisas forem acontecendo, né? E quando nós entramos, o nosso número era 37. E aí o meu marido falou, nossa, que bom, já é 37. E eu falei, nossa, eu não acredito. Isso quer dizer que só tem 36 famílias na fila de adoção na nossa frente. Isso quer dizer que tem 36 famílias e nós não temos só 36 igrejas aqui na cidade. Isso quer dizer que não tem um cristão em cada igreja na fila de adoção. Isso me trouxe muita angústia. E a gente começou a pensar como abordar isso para as igrejas, como levar isso para dentro da nossa comunidade de fé, como um choque de realidade mesmo. E aí a gente começou a procurar, né? Encontramos outros colegas que estavam com trabalho de grupo de apoio dentro de outras igrejas e fazendo isso assim, com a oportunidade da igreja servir esse público e também acolher os órfãos, né, de alguma forma. Então, nós iniciamos esse trabalho aqui com o apoio do pessoal do fórum, né, eles encaminham para nós as famílias que passam pelo cursinho, quando você precisa fazer um cursinho para ter algumas informações, eles encaminham para nós, e o nosso projeto, ele se baseia nisso, né, a gente faz reuniões mensais, para conversar sobre a temática que abrange essa vida da família adotiva
Então, nós temos ali alguns casais que estão na fila, outros que já estão com os filhos, mas que continuam ali. A gente troca realidades, a gente troca ideias e tem aquele acolhimento, né? A gente se identifica. Nossos filhos também vão nos encontros, então é muito legal ver eles se sentindo ali como iguais, né? Todos os filhos por adoção, brincando e conversando suas realidades, é bem bacana. E também a gente oferece a oportunidade das pessoas que querem trabalhar para, de alguma forma, levar para o abrigo, né, alguma doação, ou suprir alguma necessidade que ocorra ali, não só no abrigo da nossa cidade, mas em outros que a gente tiver a oportunidade, sabe, que tem, né, alguma questão, a gente pode fazer esse link, né, da pessoa que gosta, diz que quer trabalhar com isso, poder ter esse acesso. E aí a gente sempre brinca assim, né? Enquanto a gente está na fila de adoção, a gente ama o filho de alguém. Então, eu amo o filho de alguém que está no abrigo aqui da minha cidade e vou poder ajudá-lo de alguma forma, tendo certeza que o meu filho vai ser amado lá onde ele está. E assim a gente supre essa necessidade dos abrigos, né, dentro do possível. Então, o grupo trabalha dessa forma e a igreja tem essa oportunidade de servir de todas essas formas. Então, não precisa ser só casal, não precisa só você querer adotar, só você fazendo o ID mesmo de acolher, né, os órfãos já pode estar lá conosco. E, Carol, acho que os nossos ouvintes que estão ou te ouvindo ou te assistindo já estão muito curiosos de saber que você só contou que já tinha uma filha e que depois adotou. Conta pra gente em quantos vocês são, como que foram chegando, e depois que chegou o primeiro, como é que foi ficando o coração para ir adotando mais. Conta um pouquinho de como tá a sua estrutura atualmente. Sim. Então, nós éramos só eu, meu marido e a Ágata, que é minha filha biológica, né? E a gente viveu um processo porque nós sempre falávamos, vamos ter 4 filhos, 2 biológicos, 2 por adoção. E aí tivemos o primeiro biológico, o segundo não aconteceu, entramos na fila com esse perfil, né? Que a gente fala que quando você entra para a fila da adoção, você pode colocar lá o perfil que você quer de crianças, a idade, a quantidade de crianças, tudo, pode direcionar isso. E colocamos isso no nosso perfil, 2 crianças. E no meio do caminho, né, nós colocamos que queríamos crianças de até 3 anos, no meio do caminho, assim, da nossa vida, nós fomos conhecendo outras famílias, vendo que, na verdade, nós poderíamos ter filhos um pouco mais velhos, vendo que aquela criança um pouquinho maior não tem culpa de estar ali aquele tempo, e que ela também é criança, ela também pode ser filho, e resolvemos aumentar um pouquinho a idade. E depois nós acabamos descobrindo o motivo, né, que eu não poderia ter filhos. Realmente eu tinha uma doença que me trazia infertilidade. Então nós primeiro vivemos um tempo de luto, né, para entender tudo isso, responder nossos porquês, né? Trabalhava tantos anos no Ministério Infantil, trabalhando com crianças, né, acolhendo, amando. E Deus falou para mim: não, você não vai mais ter filhos biológicos. Inclusive, eu descobri depois que a Agatha foi, assim, um milagre, né? Que eu já não poderia ter. Então, eu fiquei muito triste, mas depois acabei dando conta disso, né? E tivemos a ideia, por que então a gente não adota 3, né? Porque a gente queria 4 filhos, então vai dar certo. Mas o Paulo brincava, não, eu quero 5 para ter um time de futebol de salão. Mas aí acabamos trocando nosso perfil e colocamos lá que a gente queria 3 crianças, e aí aconteceu rapidamente, né? A gente foi chamado, porque assim, isso tudo foi muito trabalhado na nossa mente, né? Eu estou contando assim, mas isso foram alguns anos, um processo de pensar muito, de entender essa nova dinâmica, né? De pensar na realidade da rotina, da demanda do emocional. E aí nós entendemos que trocamos o perfil, rapidamente nós fomos chamados para adotar 3 crianças, mas os nossos 3 filhos tinham ainda uma irmã de 40 dias que estava no abrigo, ela não estava para adoção naquele momento, então eu nem criei expectativa, na verdade, assim, eu foquei muito, né, eu brinco assim que eu foquei na quantidade de roupa que ia aumentar e no tanto de unha que eu ia ter que cortar, né? E foquei ali, e então nós trouxemos eles, mas vendo tudo que eles tinham vivido, ficamos bem incomodados, né? Porque
Nossa, a gente sempre pensava, essa bebê tá ali, será que ela, né, ela tinha a possibilidade de voltar para a família biológica? Estava todo num processo ainda muito que a gente não conhecia, né? Porque é sigiloso, isso a gente não tem acesso. E o meu marido, vou te contar, ele virou a emoção do casamento nesse período, né? Porque todos os dias ele falava para mim da nenê. Ele falava, ai, como será que tá a nenê? Ai, vamos orar pela nenê. E a gente nem teve acesso a essa bebê, na verdade. A gente soube dela, porque precisavam contar, né, sobre ela, assim, mas enfim. Acabamos que oramos e decidimos por falar com o pessoal do fórum se isso era possível e pela lei ela tem direito de ficar em família, né, com os irmãos. E acabou ali mais uns meses correndo e tudo deu certo e ela veio também para nós. Então hoje éramos 2, hoje somos 7. Gente, eu nem conheço teu marido, tá? Mas a gente já tá gostando muito dele e de Sim, você. verdade. E se você, querido e querido ouvinte, também já tá gostando muito desse set, então fiquem aqui com a gente que a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso episódio do Mulheres de Esperança hoje tão especial, falando sobre adoção com a Carol Pragana, que já compartilhou que de 2 eles viraram 7, né? 4 filhos adotivos, uma filha biológica, e que especial poder ouvir tudo isso e ver que Deus realmente tem propósito para a nossa vida e que Ele nos dá a oportunidade de ser esperança na vida de outras pessoas, né? E o nosso desejo com esse episódio é que você não só aprenda, né, com ele, tenha conhecimento, mas também possa aí se abrir para ser essa esperança para outra criança. Carol, a gente sabe que você passou um pouquinho por isso, por essa questão da infertilidade, de tentar a gestação e não conseguir algumas vezes, né? E é um período, imagino, muito difícil para a mulher, onde tem um turbilhão aí de sentimentos, de emoções, e é um momento muito latente, assim, muito delicado, né, para o coração da mulher não conseguir ser mãe. Mas a gente tem um texto na Bíblia muito especial, que está lá no Salmo 119, versículo 3, que diz: Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Para você, qual que é a relação desse texto com a adoção? Deus é maravilhoso, né? E ele é detalhista e infinito, né? Ele não tem limites como nós. Nós colocamos caminhos e projetos assim dentro de um plano da nossa cabeça humana ali e pecadora e que muitas vezes a gente não, a gente limita o poder de Deus, né? Então, quando o Senhor fala sobre trazer essa oportunidade para que a mulher estéril seja mãe de filhos, eu acredito muito que isso pode ter a ver com Deus fez comigo, né? Ele fez um milagre na minha vida, fazendo eu gerar. Depois que eu descobri toda a situação na minha saúde, eu falei, como poderia um bebê crescer dentro de mim desse jeito, né? Não era habitável ali para um crescimento, um desenvolvimento de um filho sem nenhuma deficiência, né? Então, esse foi um primeiro milagre, mas muitas vezes Deus vai fazer como foi o meu segundo milagre. Ele permitiu que eu fosse mãe de filhos, mesmo não podendo gerar na minha barriga. É porque eu falo para as crianças assim: tem dois nascimentos, não estou dizendo sobre aceitar Jesus, mas assim, morrer para o mundo, né? Mas 2 nascimentos que todo ser humano tem que ter. Primeiro, ele tem que nascer na barriga. Segundo, ele tem que nascer na família. Tem pessoas que nascem numa barriga, mas não nasceram naquela família. E é mais importante você nascer numa família. Então, Deus permite que essa mulher que é estéril seja mãe de filhos que precisam nascer numa família. Então, o Senhor une isso, né? O milagre é múltiplo ali nessa história, né? Então, pode ser que o Senhor vai curar você, como ele fez comigo, né? Eu falo que ele me curou de uma necessidade muito rasa que eu tinha. E porque eu tinha necessidade, eu falava, não, mas eu quero amamentar de novo. Eu preciso amamentar de novo, eu preciso ver minha barriga crescer de novo. Eu quero ter a oportunidade de fazer certo o que eu fiz errado na primeira gestação. Mas depois você começa a pensar, ai, é tão rápido que isso acontece, né? O que eu vivo hoje com as crianças é tão especial que
é muito mais profundo isso, é muito mais espiritual isso. Então, o Senhor cura também através da adoção. Às vezes, o Senhor fecha a madre para abrir o coração. E essa esterilidade que às vezes está no nosso coração é curada. É o link que eu faço com essa passagem. Eu amei, porque ele faz a gente ver as coisas de outra perspectiva, para além da letra, mas a essência do que ele quer trazer, né? Eu sempre penso, por exemplo, a Fabi e eu já não temos mais o pai, né? E eu perdi o meu bem cedinho e eu falava, eu prefiro ter um pai que só ficou comigo 14 anos, mas foi o melhor pai do mundo, do que ter um pai de 90 anos e ausente, que tá do lado, mas não dá atenção, né? Então, quando eu vejo essa configuração de família, uma mãe que se entrega para os filhos, que ama de verdade, que vai estar com eles em todos os momentos, vocês são os milagres deles também, né? Você e o teu esposo sendo um milagre na vida dessas crianças, né? E a gente teve um episódio recente que a gente falou de maternidade pela graça e a gente dizia que nada te ensina a receber ali a criança e saber como lidar, né? Então a gente falava que no começo, por mais que seja maravilhoso, tende ao nosso lado humano ser um pouco desesperador. E eu imagino que também quando se adota é aquela coisa, tem toda aquela parte maravilhosa, linda, poxa, chegou, agora vamos. E ao mesmo tempo, quando você vê a tua vida mudando completamente, como conseguir respirar, sempre lembrar do que vocês propuseram diante do Senhor e não cair para o desespero, encarar que vai ser desafiador, mas que mesmo assim pode ser a melhor fase da vida. Bem, se isso traz conforto para alguém, eu preciso confessar que eu não sou perfeita. A minha família, essa história que eu estou contando para vocês, não é uma família perfeita, não é uma história de perfeição. A gente também fez escolhas que tivemos que voltar atrás, né? A gente também teve coisas que não deu conta, né? Nunca tínhamos vivido, né? Coisas que as crianças viveram, nem sempre a gente viveu, né? Não tivemos a mesma história que eles. Às vezes eu brinco, falo, nossa, eles são muito fortes, né? Mais forte do que eu e você junto, eu falo pro meu marido. Pelo histórico de vida, né? De negligência. E assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente não vai dar conta de todas as coisas, porque a gente não é Deus. E a gente se coloca nesse lugar de ter que dar conta, porque a gente é mãe, é mulher, é organizada ali, a gente quer suprir todas as necessidades, mas existem coisas que a gente vai precisar trabalhar de joelhos, né? Então, certas situações, certas dificuldades a gente vai vencer mesmo na oração e clamando, e a cura vai vir pelo Senhor. Nós vamos ser suporte para eles, nós vamos ser canal para eles, mas a cura vai vir pelo Senhor. O Senhor vai usar a gente como instrumento. E outras coisas a gente vai precisar buscar ajuda de profissionais, uma rede de apoio, né, que muitas vezes é a comunidade de fé, muitas vezes são profissionais, a escola. E amigos, ter amigos por perto é maravilhoso, né? Eles trazem também esse suporte pra gente. Mas é a calma e uma coisa que, assim, a gente sempre fala, né? Quando nós estamos ali chegando no nosso limite, a gente tem sempre um comportamento, eu e o Paulo, de falar um pro outro. Calma, lembra que isso é uma missão que o Senhor nos deu, é um chamado que Ele deu para nós. Então, nós vamos buscar nele respostas, nós vamos buscar melhorar. Não está dando certo isso, vamos reprogramar e tudo bem. Muitas vezes eu oro pelas crianças e eu falo assim, Senhor, antes deles serem meus filhos, eles são seus filhos e eu quero cuidar bem dos seus filhos, me ajuda isso. Porque realmente é um desafio, mas que com Deus a gente se sente capaz. Que lindo a gente poder ouvir tudo isso e sermos também encorajados aí a não só saber mais sobre adoção, influenciar as pessoas, poder compartilhar todo esse conhecimento, por exemplo, que a Carol trouxe pra gente, né? Porque é tão lindo você poder ver que as pessoas têm novas oportunidades de vida, né? Crianças e adolescentes que estão aí à espera, né? E aí, como ela falou, os mais velhos, né? Eu fico com o coração sempre tão apertado que tem uns que entram pequenininhos para a fila da adoção e crescem e nunca chega a vez deles, né? Então, a gente também se imaginar nesse local também eu acho que é bem importante. E a gente vai continuar esse episódio agora com uma parte muito especial que é o nosso devocional. Você não se sente preparado para adotar?
tampouco as crianças estão prontas para passar a infância e adolescência em um abrigo. Essa frase forte e verdadeira que a nossa entrevistada traz mostra a realidade. Amar é atitude e amar é sempre desafiador. A Bíblia mostra que todos aqueles que foram chamados para grandes tarefas sempre se sentiram despreparados. Chego a pensar então que na verdade sentir-se pequeno diante de uma grande responsabilidade é até um pré-requisito, pois confessar que sozinhos não vamos conseguir, então abre espaço para a gente depender daquele que atuará em nós e que levará os seus planos adiante. Por essas e outras que eu gosto tanto da história do rei Josias. Mesmo não tendo um pai e um avô que obedeceram ao Senhor, ele com poucos anos de idade encontra a palavra de Deus e decide que vai moldar toda a sua vida através dela. Imagine você sendo a pessoa que mostra a outro ser que esse mundo aqui não é moldado pelo que vemos ou pelo que os outros fizeram conosco. É moldado por um Deus atuante que nos convida a participar da sua obra redentora. Por isso, lembre-se, nenhuma criança é só uma criança. Cada uma delas é um sim de Deus, a confirmação de que Ele chama o ser humano para perto de si e para ser, para o outro, o que Ele já é para nós. Alguém que nos ama muito antes de a gente ter consciência disso. Que possamos, então, imitar o caráter de Deus, acolhedor, paternal, pastoral, que vai nos ensinar o que é andar andando conosco. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim, então, do nosso episódio de hoje, tão especial, com a participação da Carol. Carol, muito obrigada por estar com a gente aqui, por compartilhar um pouquinho da sua história. Você nos abençoou muito e eu torço para que também esse conteúdo, né, esse programa seja aí de benefício com os nossos ouvintes. Você quer deixar suas redes, os seus contatos para que o pessoal possa te conhecer? Eu quero agradecer também por essa oportunidade de falar um pouco sobre adoção. Desejo muito que esse podcast chegue em corações que estavam buscando respostas e que abra portas, né, para novas famílias, porque com certeza tem muitas crianças na fila que estão esperando pessoas que possam estar ouvindo a gente. Então, se vocês quiserem conversar sobre isso, eu estou aberta aí com meu marido para poder acolher também vocês nas suas dúvidas, nos seus medos. É importante a gente falar sobre tudo isso. E nas minhas redes sociais eu estou lá como Caroline Pragana, o meu Instagram pessoal, e tem também como psicóloga, né? Psicóloga Caroline Pragana. A gente tem o Instagram também do nosso grupo de apoio à adoção, que chama H Hope, de Caraguatatuba. Lá a gente divulga um pouquinho sobre o nosso trabalho. Mas é isso aí. Quem quiser pode chamar para a gente bater um papo. E com certeza a turma vai querer ver esse set, né? Eu já vi uma graça demais, então você vai ter que ir lá no Instagram para conferir. E se seu coração ficou queimando enquanto você ouvir esse episódio, bora falar com a Carol, pegar mais dicas e ser orientado também daquilo que você precisa saber para dar esse passo de fé e de amor, né? Carol, muito obrigada e obrigado, ouvintes. Até o nosso próximo episódio. Até mais. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.